Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Amanda Alves, estudante de enfermagem da UES e faço parte da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente. Hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre a segurança do paciente na UTI, a unidade de terapia intensiva. Então, o que é a UTI, né? De acordo com a RDC 50 do ano de 2002, a UTI é uma unidade que abriga pacientes que requerem assistência médica, assistência de enfermagem, bem como também assistência laboratorial, radiológica, tudo isso de forma ininterrupta, certo? Mas por que toda essa assistência de forma ininterrupta? Nós vamos ver que a UTI, dentro desse âmbito, né, rotineiramente, todos os dias, ocorrem procedimentos complexos, de alta complexidade, procedimentos invasivos, desde uma gasometria arterial, um cateterismo, né, de sonda vesical de demora, ou até mesmo, né, pequenas cirurgias, como, por exemplo, uma traqueostomia, que também é bem comum em pacientes graves, né? O quadro de pacientes na UTI são de pacientes graves, tá? E por conta disso, né, é necessário esse acompanhamento ininterrupto por uma equipe multiprofissional, certo? Voltadas ali para o cuidado com aquele paciente, além também de uma monitorização, certo? Para que seja verificado, né, o estado desse paciente, para que a gente saiba se ele está evoluindo bem ou não, certo? E é muito importante também enfatizar que a UTI, ela é uma área crítica, certo? Dentro do ambiente hospitalar. O próprio ambiente hospitalar, quando a gente pensa, né, tem o seu risco biológico, que já é um risco, né, para o profissional, para o paciente. E dentro da UTI, é necessário que nós, profissionais, tenhamos muito cuidado por conta, né, dessa área ser crítica, tem um risco para o paciente, né, de diversas formas, né? Uma delas é o risco de ele adquirir uma ira, né? Uma ira. As iras, né, são as infecções relacionadas à assistência à saúde, que por muito tempo, né, ficou conhecido como infecção hospitalar. E o combate a essas iras para o nosso paciente vai depender muito de como a gente está trabalhando, como é que a gente está prosseguindo nos nossos procedimentos, como é que está a higiene daquele local, como é que está sendo feito, está sendo realmente feito de forma asséptica, né, certos procedimentos que precisam, né, de uma vigilância maior com relação à higienização, certo? E aí, por muitas vezes, né, alguns erros que podem ser cometidos levam aos eventos adversos, certo? E hoje eu trouxe aqui para vocês, né, um estudo quantitativo descritivo retrospectivo que foi realizado em uma UTI de um hospital de Pernambuco, tá? E a amostra total de pacientes, né, nesse estudo foi de 230 pacientes e no período de 4 meses de estudo foi levantado 152 eventos adversos em uma UTI, o que é muito sério, né? A gente fica, né, pensativo quanto que ainda ocorre tantos eventos como esses, que eu vou trazer o exemplo aqui do artigo para vocês agora, né? Em primeiro lugar, ficou os erros com medicações, certo? Em segundo lugar, lesão com pressão. Em terceiro lugar, uma extubação, né, indesejada. Em quarto lugar, as infecções, olha só como ainda é muito presente, né? As infecções ou até mesmo as iras, né? E também, em quinto lugar, mais ou menos importante, aconteceu perdas de sonda nessa UTI desse hospital, desse estudo. E recapitulando o que foi lido no artigo, um detalhe também interessante a se trazer aqui, quanto à perda de sonda. Né? Muitas vezes pacientes acordavam agitadas e retiravam a sonda vesical de demora, o que já gera uma lesão, o que já pode levar a uma infecção. Então, muitas coisas ali estão ligadas, né? Nem tudo está de forma isolada, né? Quando a gente trabalha
direitinho, acontece que as coisas vão se encaixando melhor ou não. A partir do momento em que a equipe não está, né, sendo efetiva no seu trabalho, acontecem mais e mais eventos adversos, certo? E diante disso, a gente não pode deixar de falar, de enfatizar a suma importância das metas internacionais de segurança do paciente, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês as 6 metas, tá? Que são identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos, todos 3 corretinhos. Também manter a higiene das mãos, né, para evitar infecções, é muito importante, salva muitas vidas. E reduzir o risco de quedas e de úlceras por pressão, que hoje, né, já são chamadas de LP, lesão por pressão. E aí, diante disso, eu trouxe aqui algumas intervenções, né? Algumas das muitas intervenções que o profissional de saúde, tanto o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, ele pode estar tendo com o paciente para que se alcance essas metas, certo? E, primeiramente, a identificação do paciente. Lembrando que a gente está falando de UTI, então muitas vezes, né, na maioria das vezes, o paciente vai estar sedado, vai estar entubado, e eu não vou conseguir chegar para ele e confirmar, pedir para ele me confirmar o nome completo, a data de nascimento, e o que, é que eu posso estar fazendo? Verificando a identificação no leito do paciente e também a pulseira de identificação. São formas que a gente tem, né, além de se comunicar com ele mesmo, com o paciente, mas em casos que a gente não consegue falar com o paciente, que ele não consegue se comunicar com a gente usa, né, a pulseira de identificação e também a identificação do leito. Mas lembrando que essas formas também têm que estar presentes, né, em todas as situações, não só no paciente que não consegue, né, se comunicar, estar falando. Na meta 2, né, para a gente poder alcançá-la, a gente precisa ter o hábito de preencher o prontuário corretamente, atualizá-lo todos os dias, certo? Atualizar qual foi o cuidado que você prestou àquele paciente, né? O médico, por exemplo, pode ter mudado uma intervenção, uma medicação, não colocou no prontuário, no outro dia, né? O técnico, o enfermeiro vai ali administrar uma medicação e acaba administrando uma medicação que não é mais a medicação daquele paciente. Então, olha só como uma coisa leva a outra, né? Então, preencher o prontuário e manter um trabalho em grupo, né? Algo harmônico o máximo possível, né? Manter uma boa comunicação com os profissionais, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, para que possam chegar, né, numa decisão, né, melhor para aquele paciente. Então, manter essa boa comunicação. Na meta 3, a gente pode estar realizando, né, gente, vários certos, né? Existem vários certos para se estabelecer uma medicação segura. Mas os primordiais, né? Se o profissional de saúde ele já começa realizando os 5 certos, no mínimo, já consegue evitar muita coisa, certo? E quais são esses 5 certos, tá? O paciente correto, se é a medicação correta, se é a dose correta daquela medicação, certo? Se é a via de administração correta e também o horário correto. Lembrando que em UTI o paciente vai estar em bomba de infusão contínua. Então, muito cuidado, não só o preparo da medicação, mas como é que está o estado daquela bomba de infusão contínua, né? Ela está correndo bem a medicação, né? Ela está calibrada, tem que verificar isso também, tá? Para que a gente possa alcançar a meta 4, é importante que seja realizada uma dupla checagem, tanto do paciente certo e do procedimento certo. Gente, pode acontecer casos que você confere tudo no paciente e não confere o procedimento que ele vai fazer, a cirurgia. E imagina aí, você prepara o paciente, né? Ele passa por uma cirurgia, acorda e realizou a cirurgia errada, que não era para ele, certo? Então, isso é muito importante. E encaminhando agora para a meta 5,
né, que a higiene das mãos, gente, é primordial. É um ato simples, né, que ele não leva muito tempo, que ele pode estar salvando muitas vidas, certo? E aí é importante que seja realizado de acordo com o passo a passo da Anvisa, certo? Para que realmente suas mãos fiquem higienizadas da forma certa e que seja feito, né, nos 5 momentos de preferência para a higiene das mãos. Muito importante, pacientes na UTI, como já foi dito, passam por procedimentos invasivos, então quase todos os procedimentos, né, vão precisar sim, até mesmo de luvas estéreis, por exemplo, certo? Porque a higiene das mãos ela é primordial em todo procedimento. Mas, por exemplo, o uso, né, das luvas estéreis, né, você tem que também saber ali realizar, né? Porque tem toda uma técnica para calçar luvas também. Então, tudo isso é muito importante. Né? Os pacientes de UTI são pacientes que estão traqueostomizados, né? São pacientes que precisam de aspiração de vias aéreas, pacientes que estão, né, com sonda vesical de demora, então requer muito mais atenção, tá? E para que a gente alcance a meta 6, né, existem passos tão simples para que a gente consiga evitar danos tão grandes, como, por exemplo, uma queda. Né, um paciente que já está grave na UTI, imagina só o seu paciente, ele acorda desorientado, né, ele não está ali assimilando, né, um paciente que estava sedado, acorda agitado, por exemplo. Se as grades do leito estiverem baixadas, muito provavelmente ele vai cair, certo? Então, mantenha as grades elevadas, mesmo que o seu paciente esteja colaborando ou que não, que seja um paciente que esteja ali sedado, certo? Grades elevadas sempre. E outra coisa muito importante, enfatizando isso que eu já falei, que a maioria desses pacientes são sedados, eles não têm uma autonomia para realizar a sua mudança de decúbito, para ir ao banheiro, né, para deambular, para sair do leito, para sentar. Então, nós temos que tomar posse, sim, de realizar essa mudança de decúbito a cada 2 horas. Certo? Porque um paciente UTI, ele pode também não estar mantendo uma nutrição e hidratação boa, gente. Então, uma mudança de decúbito é muito importante a cada 2 horas e manter também nutrição e hidratação desse paciente para que a pele dele, né, esteja o mais próximo de íntegra possível. E para isso a gente até pode recapitular a questão da comunicação entre os profissionais que já foi dito. Né? Se eu tenho uma boa comunicação com o nutricionista da minha equipe, então a gente vai fazer de tudo para manter uma boa nutrição daquele paciente, certo? E todos esses pequenos detalhes fazem muita diferença na assistência com o nosso paciente, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Essas foram as referências utilizadas para a preparação desse material. E o nosso muito obrigada a você que assistiu até aqui. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato com a gente da Liga, certo? Tanto pelo Instagram, como também pelo e-mail. Podem estar deixando também comentários, tá certo? Aqui no vídeo. E é isso, muito obrigada.